Olá, tudo bem? Hoje, então, nós vamos a uma aula muito importante, que é a aula sobre crase. Tá? Então, a crase, ele é um acento que indica um fenômeno. Ele não tem nada a ver com a sonoridade da sílaba, não tem nada a ver com o som da palavra, como o agudo e o circunflexo. O acento grave, é assim que se chama, o acento indicador de crase, o acento grave, ele indica uma fusão, uma união entre um A da classe gramatical preposição, e esse A, ele vem de um verbo ou de um nome que rege esse A, e nós estudamos regência na última aula, então esses dois conteúdos estão totalmente interligados. Então é a fusão desse A, regido por um verbo e um nome, mais um A, artigo, que fica na frente de um substantivo feminino. Também ele pode se conectar ao A inicial dos pronomes aquele, aquela, aquilo. Então, você pode também encontrar essas palavras com o acento grave indicador de crase. No estudo da crase, é bem importante, tá, a gente conseguir perceber os mecanismos que fazem parte da utilização desse sinal. Porque decorar todas as regrinhas, às vezes, é um pouco difícil. Mas hoje eu vou falar, então, dos principais casos, das exceções e dos raciocínios que a gente pode fazer para não errar mais a crase. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar é onde não vai colocar crase, onde é proibido colocar crase, e raciocinar o porquê dessa proibição. Eu não vou escrever com crase, por exemplo, a expressão fui para casa a pé. Por que que não? Porque esse azinho aí, ele tá na frente da palavra pé, e a palavra pé é masculina. Então, o único artigo que ficaria na frente da palavra pé seria o. E eu não consigo colocar esse o aí. Então, não vai existir a fusão de a com a, porque não tem um a artigo, só tem um a preposição, desse advérbio de modo. Tá? Então, é mais ou menos por aí. A gente tem que começar a raciocinar os casos da crase para conseguir utilizar corretamente. Então, vamos começar. E a gente vai começar um pouquinho diferente. Aqui eu tenho alguns versinhos de uma música que vão ajudar nós a recordarmos algumas das regras da crase. E daí depois eu vou passar para o material que vocês receberam, que é o capítulo da nossa gramática. Então, essa primeira estrofe que está aqui, você vai cantar no ritmo da musiquinha de Natal, do Jingle Bells. Tá? Primeiro eu vou cantar, depois eu explico como que se utiliza. Se voar, volto da crase haverá. Se voar, volto de crase para quê? Então, esses versos você vai utilizar para saber se vai crase ou não na frente de uma expressão que dá origem ao nome de um lugar, de uma cidade, de um estado, de um país. Então, você vai usar esse teste. Use esse teste para verificar o uso da crase diante de substantivos próprios que nomeiam cidades, países e estados, etc. Lugares, certo? Como é que vai funcionar isso então? Exemplo. Vou a Londres. E aí você quer saber se vai crase nesse A. Aí você coloca. Se vou a Londres, volto de Londres. Então, se aparece de, crase para quê? Não se usa crase. Vou a Londres, voltei de Londres. Se aparece o de na tua brincadeirinha, no teu versinho, não vai crase.
Eu já escrevi com crase, tá? Vou à Etiópia. Por que a gente vai colocar crase? Porque é um nome de lugar que aceita o artigo definido. E quando eu uso a musiquinha lá, se voar, volto da crase haverá, se voar, volto de crase para quê? Aparece um da, que tá aqui no primeiro verso. Então, crase haverá. Vou à Etiópia, volto da Etiópia. Certo? Então, esse verso é para te lembrar que você vai utilizar crase depois de verbos que dão essa ideia de movimento e que regem a preposição a, caso os nomes desses lugares tenham uma carga semântica feminina e aceitem o artigo definido, porque não é toda palavra, todo substantivo próprio que nomeia cidade, estado, país feminino que aceita o artigo. Por exemplo, Porto Alegre, né? Ah, Porto Alegre é masculino também, deixa eu ver. Agora não me recordo nenhum. Londres, fui a Londres, voltei de Londres. Não lembrei de nenhum agora, mas existem, tá? Então, para a gente ter certeza, faço esse joguinho, essa estratégia. Tá? Esse é o primeiro caso que a gente vai lembrar. Agora, esse outro versinho, você vai cantar em ritmo. Opa. Como se fosse ciranda cirandinha. Na verdade, dá para cantar em qualquer ritmo, tá? Pode ser até um funk, pode ser um rock. Mas eu vou botar ciranda cirandinha que fica mais fácil de lembrar. Cara a cara não tem crase, isso é fácil de guardar. Com palavras repetidas não se deve crasear. E essa não precisa de maiores explicações, porque é justamente o que fala na música. Se você tiver alguma expressão que seja assim, repetida, por mais que sejam palavras femininas, esse A que fica no interior da expressão não vai receber crase. Então, esse é o segundo caso. Porque não vai ter nenhum verbo, nenhum nome regendo preposição, não vai pedir preposição. Agora um terceiro caso. O restante dá para cantar tudo em ciranda cirandinha, tá? Não se deve usar crase em casos especiais com palavras masculinas ou pronomes pessoais. Por que disso, então, desse versinho? Porque as palavras masculinas, elas não aceitam o artigo a. Então, não vai existir uma fusão de a preposição com a artigo. Então, nunca vai crase na frente de uma palavra masculina. Tem uma exceção, que é quando você consegue inserir a palavra a moda ou a palavra maneira. Por exemplo, vestia-se a Carlitos. Esse A vai com crase, porque você consegue inserir a expressão a moda ou a maneira de Carlitos. E pronomes pessoais, porque eu, tu, ele, nós, vós, eles, não aceita artigo na frente. Né? Eu não tenho nós, a não ser de a de sinônimo de para, que é uma preposição. Então, esse versinho aqui tá para lembrar e para auxiliar. Lembrar de que palavra masculina não aceita artigo a. E, portanto, não ocorre fusão. De dois as. Da mesma forma, os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? A grande maioria dos pronomes não aceita a crase. Tem as suas exceções. Tá? Já vou aproveitar e colocar aqui a expressão.
Tá, por que que Carlitos é uma palavra masculina e aceito a crase se eu acabei de dizer que com palavras masculinas não se usa crase? Porque aqui eu consigo inserir a expressão à moda ou maneira. Certo? Então, mais um versinho. Dona Senhora, senhorita fazem caso genial, assanhadas vêm aceitam, o artigo é fatal. Então, esse versinho bobinho aqui é para lembrar que Dona Senhora e senhorita são pronomes, pronomes de tratamento. A grande maioria dos pronomes não aceita a crase, porque não aceita artigo, mas esses aqui, eles são exceções, porque eles aceitam sim a Dona Maria, não chegou ainda, a senhora estava muito preocupada, então eles aceitam o artigo e por isso forma a crase. Deu as flores à senhora Maria. Tá? Então aqui fez uma fusão de A com A, porque quem dá algo a alguém tem uma preposição, e senhora é uma palavra que aceita. Aceita o artigo definido a. Certo? Aqui tá a regrinha do a moda ou a maneira, que eu já dei o exemplo lá do Carlitos. Mas só para lembrar, então. Nome próprio masculino, uma crase aceitará, se com moda ou maneira antes eu puder falar, que é aquele exemplo que a gente colocou antes. Agora olha esse aqui. Casa própria do falante me rejeita o artigo, e se isso acontecer, crasear eu não consigo. Isso é para lembrar, esse versinho é para lembrar da seguinte situação. Ele voltou a casa. Ele voltou à casa dos pais. A palavra casa, ela só vai receber uma crase antes dela quando tiver a regência de um a por conta de um verbo, no caso, quem volta, volta a algum lugar, e essa palavra for especificada, porque o artigo definido a, ele também tem essa função de especificar, de pontuar exatamente de qual substantivo estamos falando. Então, você só vai colocar crase se a palavra casa tiver alguma característica, que a característica que eu usei foi a adjunta do nominal dos pais. E agora, a sétima situação. Se há um complemento e é nominal, é só ter o feminino e praticar bem normal. Aqui faltou um pouquinho de métrica, né? Se há um complemento e ele é nominal, é só ter um feminino e praticar normal. Agora acho que vai ficar uma métrica melhor. Se há um complemento e ele é nominal, é só ter um feminino e praticar normal. Mais ou menos, né? É só para lembrar mesmo. Então, lembra o que é o complemento nominal? O complemento nominal é quando eu tenho uma expressão precedida de preposição que completa ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Tá? Estou apta à direção da escola.
É um adjetivo. Só que se você chegar numa sala, abrir a porta e falar assim, eu estou apta, as pessoas vão perguntar, tá apta a quê? Para quê? Então, é um nome que rege preposição. E direção da escola é um substantivo feminino. Então, aqui eu vou ter a fusão de a com a e vai gerar essa crase. Mas por que o versinho da música fala em complemento nominal? Porque direção da escola é complemento nominal do nome apta, que é um adjetivo. Então, esse versinho é para lembrar disso, que a utilização da crase tem a ver com as funções sintáticas. Quais funções sintáticas? Complemento nominal, objeto indireto e adjunto adverbial, nas expressões adverbiais. Então, nesses casos, geralmente, é que a gente vai observar a utilização da crase. Ó, minhas crianças estão com a corda toda. Objeto indireto faz um caso decisivo se ainda vem trazendo qualquer termo feminino. Então, esse outro verso é para lembrar também que quando o objeto indireto for feminino, essas crianças, né? Quando o objeto indireto for feminino, ele também vem precedido de preposição. E se essa preposição for um a e esse substantivo for um a, também vai ter a fusão de a com a e vai gerar a crase. Exemplo. Então, ele obedeceu a regra. Quem obedece, obedece a algo. Então, aqui, regra está completando esse verbo aqui, que é o verbo obedecer, que é um transitivo indireto. Por isso que no versinho da música fala que objeto indireto, se for feminino, vai apresentar crase na frente. Então, aqui são algumas estratégias para a gente lembrar de algumas regras. Agora eu vou mostrar outras que estão no material de vocês. Eu acho que é aqui mesmo. Sim. Aqui. No início do material tem um conceito que eu já expliquei para vocês, que é a fusão, então a união, a conexão de dois as. Aqui tem um exemplo com o próprio verbo obedecer, que eu acabei de utilizar. Obedecemos à determinação, um a preposição e um a artigo. Ó, um exemplo com a palavra que dá origem a nome de lugar. Fui à Bahia. Se voar, volto da crase, haverá. Se voar, volto de crase, para quê? Fui à Bahia, voltei da Bahia. Se apareceu da, a crase, haverá. Lembra também que a crase ela pode se conectar com o a inicial das palavras aquela, aquele, aquilo, e aí pode surgir crase também. Olha, Brasília. Se voar, volto de crase para quê? Se vou a Brasília, volto de Brasília. Então, aqui não vai ter crase. Vim da Bahia, que a gente viu antes. Vim da Itália. Aceita. Se voar, volto da crase, haverá. Vou à Itália, volto da Itália. Se aparece se dá, aceita crase, vai ter crase. Nunca ocorre na frente de palavra masculina, andei a pé, que eu expliquei no início da aula. Antes de verbo também não. Estou apto a discutir, porque verbos não aceitam artigos. Artigos são palavras que ficam na frente de substantivos. Lembra da classe gramatical? Os artigos o, a, os e as, uma, uns e umas. Os artigos definidos, eles servem para especificar substantivos. E os indefinidos para indefinir substantivos. Então, a classe que se relaciona com substantivo e não com verbos. Antes de pronomes de tratamento também não, porque pronomes
Eles não são substantivos, mas tem exceções. As exceções são senhora, dona e senhorita, que a gente viu na musiquinha também. Olha o exemplo, dirigiu-se a senhora com aspereza. E aquele azão lá com cresce. Na maioria dos pronomes não vai. Ó. Não me referia a ela. Então, a gente tem lá na nossa musiquinha que não vai na frente de pronomes também para lembrar. Obviamente, se o pronome aceitar o artigo, ocorrerá crase. Acontece geralmente em situações que nós temos um pronome possessivo feminino, tipo sua. Obedeceu a sua palavra, a sua norma. Palavras repetidas, tem na música, não vai. Sempre ocorre crase em horas, cheguei às 10 horas, nas expressões à moda de. Nas locuções conjuntivas e prepositivas constituídas de palavras femininas, à medida que, a proporção que, a força de, a beira de, às vezes, também, que nós usamos bastante. E aí já começam os exercícios. Temos também que prestar atenção no seguinte. Olha só. A. Como é que a gente pronuncia isso aqui? Nas três situações eu vou pronunciar da mesma forma. A e A. Então, é claro que quando vocês estiverem fazendo os exercícios, tem que pensar no seguinte. Eu tenho que pensar se esse A que eu tenho que analisar é um artigo, se esse A é uma preposição, se ele é uma preposição mais um artigo, ou se ele é um verbo do verbo haver. Então, tudo isso aqui pode aparecer misturado nas questões, então tem que prestar bem atenção. E o A ainda, ele pode ser um pronome oblíquo. Então, o artigo A bela menina chegou cedo. Como esse A se refere a menina, que é um substantivo, ele é um artigo. Aqui dois detalhes importantes. Obedeceu a regras obscuras. Tá? Quem obedece, obedece a algo, como eu já tinha falado anteriormente. Então, esse A é, sem sombra de dúvidas, uma preposição. Mas por que não vai crase ainda nessa situação se regras é uma palavra feminina? Porque regras está no plural. Então, outra situação que você deve lembrar é que não se usa crase em A singular na frente de palavra no plural, porque o artigo que nós utilizamos nessas situações é o artigo as regras. Obedeceu a regras obscuras, não tem crase, mas se eu escrevesse assim, ó, aí teria. Porque eu teria o a preposição mais o as
artigo definido que acompanha a palavra regras. Tá? Preposição mais artigo. Quando for o verbo, a gente consegue substituir por existe. Tá? Existe no país essa lenda. E o a ainda pode ser um pronome oblíquo. Quando que ele é um pronome oblíquo? Quando ele substitui um substantivo. Lembra que pronome é um lugar que fica no lugar do nome. Desculpa, eu dei a flor para a menina. Aqui, a flor... não sei por que eu peguei esse aplicativo que eu não sei usar direito. Tá, esse não é o Pages que eu costumo usar, mas enfim. Dei a flor para a menina. A flor é objeto direto, certo? Lembra que a Pro falou em aulas anteriores que os objetos diretos eles podem ser substituídos por o, a, os e as, pronomes oblíquos, e continuam tendo a mesma função. Então, eu a dei para a menina. E esse a aqui, ele é um pronome. Por que ele é um pronome? Porque ele substitui flor. Ok? É isso aí, então. Acho que agora nós vimos o mais importante a respeito de crase, certo? Façam os exercícios, é bem importante esse assunto. Qualquer dúvida, enviem. Tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau, tchau!